A Lei Maria da Penha, ela prevê 2 tipos de medidas protetivas de urgência. As que obrigam o agressor a não praticar determinadas condutas e as medidas que são direcionadas à mulher e seus filhos, visando protegê-los. A aplicação dessas medidas é uma das formas de coibir a violência e proteger a vítima. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a advogada doutora Júlia Nunes, via live, no quadro Explica Pra Gente, que está no ar. Pois é, o Explica Pra Gente com a doutora Júlia Nunes, né? Nós não podemos mais estar aqui nos estúdios por questões de protocolo, por conta desse aumento tanto da Covid como também da influenza, mas estamos via live. Estou vendo que você já está aí, inclusive, com a camisa que é da campanha, que é cartão vermelho, né? Exatamente, maravilha, junto com o nosso querido Cafu, né? O nosso pentacampeão, muito bem. Doutora Júlia, o assunto que nós vamos falar agora é muito importante porque traz 2 tipificações e 2 tipos de proteção que são muito importantes para que aconteçam, inclusive, imediatamente para proteger não só a mulher, mas também seus filhos e os seus queridos parentes próximos ali. Eu vou pedir que você acompanhe juntinho comigo, porque nós temos um VT que fala um pouquinho sobre isso, doutora Júlia. Essa semana nós mostramos aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, e a senhora acompanhou, também trouxemos aqui no Fenômeno com exclusividade. Vocês lembram disso? Um caso de uma comerciante que pediu socorro depois de ter o seu estabelecimento invadido e danificado pelo ex-companheiro que não aceitava o término da relação. Ele não aceitava o fim do relacionamento e tem descumprido, inclusive, várias medidas protetivas determinadas pela Justiça. Nós vamos acompanhar esse VT e daqui a pouquinho eu volto com a doutora Júlia para a gente falar sobre isso. Vamos ver juntos, vamos lá. Foram 2 anos e meio sofrendo calada. As agressões deixaram marcas fortes no rosto de Maria Etienne. Foi muito bom, perfeito. Entendeu? Me ajudou muito, como da mesma forma eu retribuí, foi retribuído. Só que durante 2 anos e meio eu venho sofrendo muitas agressões, ameaça, e eu nunca pedi ajuda, eu nunca passei para minha família, porque a mulher é muito discriminada quando ela grita e pede ajuda. Porque o agressor em si, ele bota a culpa na mulher. Ele diz que fez isso por culpa da mulher, diz que fez isso porque estava infeito de drogas. O agressor é o ex-marido que não aceita o fim do relacionamento. Etienne registrou 6 boletins de ocorrência e recebeu uma medida protetiva expedida pelo Poder Judiciário de Alagoas. Nada disso foi suficiente para afastar o agressor. A última vez que ele tentou bater nela foi quinta-feira passada, quando ele destruiu o estabelecimento de Etienne e ameaçou um dos funcionários. Foi no meu estabelecimento, aproveitou a entrada de um funcionário que ia assar os pães, entrou junto com o funcionário, quebrou tudo que estava no local, quebrou balcão, quebrou ventilador, quebrou mercadoria, enfim, fez muita bagaceira dentro do estabelecimento. Graças a Deus ele não me encontrou, porque eu tenho certeza que se ele tivesse me encontrado, ele tinha me agredido de forma até chegar a me matar. Pois é, nós acompanhamos aqui os detalhes e veja a expressão dela também de terror, de medo. E doutora Júlia, inclusive na matéria que nós exibimos com exclusividade aqui no nosso Fenômeno, você falou e mostrou uma quantidade imensa de medidas protetivas, de processos e tudo mais, de solicitações, e me parece que ele ignorou todas essas e acabou causando todo esse constrangimento que, por sorte, ela não estava no estabelecimento, né? O que fazer num momento como esse, quando você tem todas essas medidas protetivas e elas não são efetivamente efetivadas? Boa tarde. Cumpridas. Boa tarde, Wilson. Realmente, a medida protetiva, ela traz diversos benefícios para a mulher. E uma delas é a proibição de aproximação do autor da vítima. Acontece que para esse rapaz, para esse criminoso, um papel não tem valor nenhum. Então, é obrigatoriamente necessária a ação do Estado, e quando eu falo Estado, as autoridades estatais, para a prisão em flagrante dele pelo descumprimento da medida protetiva, para a inclusão da Maria Etienne na Patrulha Maria da Penha, certo? E nada disso funcionando obrigatoriamente, que seja declarada a prisão dele preventiva, já que ele é um risco para ela. O direito de ir e vir, ele é essencial, mas nunca maior do que o direito à integridade física e psíquica de uma mulher. Então, a medida protetiva, ela traz benefícios,
que a gente vai conversar sobre eles, ela reduz a reincidência em mais de 80%, então ela é válida, mas para aqueles que não respeitam essa medida protetiva, há a necessidade de uma prisão imediata dele para tirá-lo de circulação e proteger a integridade dessa mulher. Agora, doutora Júlia, nesse caso da Etienne, nós vimos aí várias medidas, né, protetivas, várias solicitações, vários pedidos, inclusive, e me parece que a coisa não acontece. O que vai acontecer com ele a partir de agora? Depois desse apelo que ela teve que buscar na TV, procurou a AME e vocês tiveram que dar uma chacoalhada, será que todas as mulheres precisarão fazer isso para poder se sentirem seguras e evitar o pior no final? Eu espero que não, Wilson. Eu espero que não, mas a verdade é que a justiça ela tem tardado em dar resposta. E essa demora na resposta da justiça traz uma sensação de impunidade. Ou seja, o camarada já recebeu o papel na mão. Foi lá a primeira vez, deu uma surra nela, que tem fotos aí com vocês, ela toda ensanguentada. Ela foi para a delegacia, formalizou e nada aconteceu. Ele vai responder por um novo crime. E quantos anos esse novo crime vai passar? Aí, semanas posteriores, ele entra novamente lá, só que dessa vez, em vez de ser no estabelecimento, ele entrou na casa da vítima, ele arrombou a porta. Tem imagens também aí com vocês da porta, ele entrou na força, ele arrombou a porta para poder entrar dentro da casa dela. Deu uma bela surra nela, ela foi para a delegacia, denunciou e nada foi feito. Foram 6 violências praticadas depois da medida protetiva. Só se sentindo uma última opção para a mulher é procurar a imprensa. Ela nos encontrou através das redes sociais, procurou a associação e a gente acionou vocês, ao mesmo tempo que solicitamos a prisão preventiva desse agressor. E agora nós esperaremos que a justiça seja feita. Perfeito, muito bem. Veja que é complicado, né? Antes que o pior aconteça, né? Essas medidas são feitas para evitar que o pior aconteça, como já vimos em outras cenas, e espero que não aconteça com a Etienne, e fica a responsabilidade, então, das autoridades em relação à proteção a esta moça e a outras também. Doutora Júlia, vamos fazer, tem perguntas para serem feitas, e é muito importante que as mulheres participem, que os homens participem também, fazendo questionamentos para que você possa respondê-los. Vamos ver, então, os nossos telespectadores. Quem faz a pergunta para a doutora Júlia Nunes é a Fernanda Souza, ela é do Barro Duro, doutora Júlia. Ela pergunta o seguinte: doutora, o que eu faço se o agressor descumprir as medidas? Então, vamos lá. A medida protetiva, ela traz diversos benefícios para a mulher. O afastamento do agressor do lar, a proibição de aproximação, ele traz a proibição de contato telefônico, não só com a vítima, como os familiares dela e com as testemunhas. A questão da violação da imagem, que muitos deles utilizam das redes sociais para poder continuar violentando psicologicamente a vítima e maculando a sua imagem. Acontecendo qualquer um dessas quebras da medida protetiva, a vítima tem que ir à delegacia e fazer um registro de ocorrência, porque ele cometeu um crime, que é o crime de descumprimento da medida protetiva. Se ela tiver um advogado, deve procurar o advogado para que o advogado informe ao juiz que ele está descumprindo e requeira a prisão dele. Ou não sendo concedida a prisão, que ao menos haja um monitoramento eletrônico para poder trazer a garantia a essa vítima, quando ele se aproximar, ela possa registrar que está se aproximando, acionar o botão do pânico e a Patrulha Maria da Penha agir. Então, se você já tem a medida protetiva e está sendo violada, faça o boletim de ocorrência e informe ao seu advogado. Não tendo advogado, entre em contato com a Defensoria Pública para poder ser. Não está conseguindo e quer a ajuda da Associação AME ou de outra instituição que faça acolhimento da vítima de violência, nós faremos tanto o registro como o pedido de prisão. Se a violência praticada contra essa mulher, depois da medida protetiva, não causou danos físicos, ela pode utilizar a delegacia interativa. O que é que significa isso? Você pode simplesmente acessar o site e fazer o seu boletim de ocorrência sem sair de casa. Então, você está se protegendo da pessoa que pode estar lhe perseguindo e está se protegendo também dos vírus que estão aí correndo. Agora, se ele entrou e violou a medida protetiva e ainda deixou marcas físicas em você, obrigatoriamente você tem que ir para a delegacia mais próxima de sua casa
para que possa ser requerido o corpo de delito. O delegado tem que mandar um documentozinho que você vai para o IML para poder fazer e comprovar que ele causou danos a você. Perfeito, muito bem, doutora Júlia. Excelentes essas explicações que a gente traz essas informações para essas mulheres, tá? Vamos para a nossa segunda e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para a doutora Júlia Nunes é a Analice Santos. Doutora, ela é de Paripoeira. Ela está fazendo a pergunta seguinte, ó. Quanto tempo dura uma medida protetiva? Pode ser renovada, doutora Júlia? Perfeito. A legislação não traz um tempo específico. Na lei não vem dizendo a medida protetiva vai ter validade de 6 meses. Em contrapartida, o judiciário já pacificou que essa medida protetiva ela vai valer por 6 meses e você pode requerer a renovação dessa medida. Outra coisa importante, a medida só vai entrar em vigor, só vai valer de verdade quando ele for notificado. Essa notificação pode ser feita por carta no endereço, pelo oficial de justiça ou pode ser feita por telefone. Então, a mulher que dá entrada na medida protetiva, não entrou hoje na medida protetiva, o juiz saiu a decisão, mas ainda não está valendo. Se você estiver no estabelecimento e ele chegar, se ele não tiver sido notificado, ainda não vai ter validade. Passou os 6 meses, procura novamente. Durante esses 6 meses, obrigatoriamente, pela legislação, teria que ocorrer uma audiência, uma audiência justificativa, que o juiz vai perguntar, você ainda precisa? Mas pela grande demanda do judiciário, é necessário que a mulher esteja atenta para ir procurar a defensoria pública, o seu advogado ou a instituição que estiver lhe acolhendo, no mínimo 30 dias antes do término dessa medida protetiva. Muito bem, perfeito. Doutora Júlia, quero agradecer mais uma vez a sua participação, tá? Muito feliz por essa campanha que você está aí agora, junto também com o nosso querido Cafu, não é? Uma campanha que é cartão vermelho para a violência contra as mulheres. Isso é muito legal, né? Trazer o futebol, que é uma paixão nacional, com essa proteção também para as nossas meninas. Muito bem. Wilson, nós estamos muito felizes. É a nossa primeira campanha a nível nacional. Nós trabalhamos todos esses anos falando com as mulheres e para as mulheres, para que elas formalizem a denúncia, para que elas se empoderem, para que elas não silenciem. E aí a gente viu que está dando êxito. Mas, nas nossas pesquisas, descobrimos que mais de 30% de aumento de violência contra a mulher praticados em dia de jogos. Ou seja, no dia do jogo, o camarada violenta mais a mulher. Seja porque perdeu, seja porque bebeu, porque tudo é desculpa para poder agredir a mulher. E foi nesse contexto que a gente teve a oportunidade de conversar com o Cafu, que abraçou a nossa campanha, e estaremos dentro dos estádios de futebol, dando um cartão vermelho para aquela pessoa que comete violência contra a mulher. Então, educaremos. Se você tem um amigo que comete violência contra a mulher, você deve sim falar com ele, você deve sim se comunicar e educá-lo para que essa violência venha parar. A violência contra a mulher é ruim para a mulher que acaba sendo assassinada, mas não é boa para o homem também, que acaba sendo preso ou fazendo a medida protetiva aí, como é o tema de hoje. Então, estamos muito felizes, agradecemos demais ao Pajuçara, ao Pajuçara Social, que sempre levantou a bandeira da mulher, que sempre bateu de frente com a criminalidade, para que a gente possa alçar os mais altos em defesa dessa mulher hipossuficiente. Perfeito, doutora Júlia. Parabéns a você por essa guerreira fantástica, lutadora. Os olhinhos brilham com essa campanha a nível nacional. É apenas o começo de uma luta fantástica para que todos entendam que a mulher, a gente tem que dar carinho, amor, beijar, abraçar, proteger e não violência, tá? Muito bem. Doutora Júlia, beijo, feliz ano novo, paz, saúde. Beijo, Wilson. E até a próxima. Fique com Deus, estou com saudades. Também. Em breve, depois, deixa passar tudo isso para a gente estar aqui junto nos estúdios, tá bom? Muito bem. Beijão, lindona. Sucesso para você e muito obrigado pela sua participação aqui no Explica Pra Gente. Pois é, prestação de serviço pura para você, tá bom? Muito bem.